Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de crédito rural, taxa Selic a 15% e outros detalhes do agro. Vou comentar das condições climáticas de tempo e temperatura, vamos falar do Laninha. Você vai ver que existem boas alternativas para a redução da tarifa imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, principalmente a carne bovina. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, vice-reitor da Unimais, e vamos falar de economia brasileira. E vamos comentar também da JBS, cuja receita líquida teve aumento de 13% em relação a 2024. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de crédito rural, de taxa Selic, 15% e outros detalhes do agro. A crise de crédito rural, ela expõe um movimento estrutural que se aprofundou ao longo dos últimos anos no agronegócio brasileiro. José Carlos de Lima Júnior, consultor, ele fez uma análise e mostra que a alta inadimplência, os juros acima de 15% e a falta de recursos na safra 25-26 são efeitos de um processo mais amplo, com raízes econômicas, financeiras e institucionais. Essa análise destaca que o atual ambiente ele não se resume a problemas pontuais de condições climáticas ou oscilação de taxas. Segundo o autor, trata-se de um fenômeno gradual, marcado por um efeito dominó ao longo da cadeia do agro, um tema detalhado no sumário executivo citado no material base. Duas partes ganham relevância: a evolução da crise entre 2017 e novembro de 2025 e os impactos interligados na rede de valor do setor. Nos últimos meses, aprofunda a investigação sobre as raízes e mecanismos da crise em curso no agro. E o que emerge é muito maior do que um problema pontual de condição climática ou taxa de juro. O contexto atual é apenas a face mais visível de um fenômeno gradual e sistêmico, com origens econômicas, financeiras e institucionais. O consultor reforça que as condições climáticas apenas acelerou um quadro já crítico, sem papel central na formação da crise. A avaliação sugere uma interação entre mercados e instituições que sustentam o crédito rural no país, apontando para um diagnóstico que busca compreender a origem dos desequilíbrios hoje muito visíveis. Ressaltado que as condições climáticas não foi o grande responsável. E agora vamos falar um pouquinho de condições climáticas, de tempo, de temperatura. Vamos falar do Laninha. A previsão de um ciclo de Laninha entre outubro deste ano e fevereiro do próximo ano deve alterar padrões climáticos em várias regiões produtoras, com impactos diretos sobre oferta, produtividade e fluxo de exportação de diversas commodities agrícolas. Consultorias avaliam que o fenômeno ele tende a se manter ativo ao longo do verão no hemisfério sul, elevando a atenção do mercado. Segundo a análise da Redpoint, o efeito pode ser amplo e variar conforme a intensidade. Para a soja e milho, existem riscos de chuvas abaixo da média no sul da América do Sul, enquanto na região centro-norte do Brasil deve registrar condições mais favoráveis. Existem relatos de perdas expressivas em ciclos anteriores, apontadas em contexto de declarações técnicas. As análises mostram que
existem riscos e oportunidades importantes para produtores e exportadores, especialmente para commodities, como soja, milho, trigo, óleo de palma, cacau, açúcar e café. Há pontos que precisam ser monitorados com mais atenção ao longo dos meses, pelo menos é o que alerta a gerente de inteligência de mercado, a Thais Italiani. Ela é da Hedgepoint. No açúcar, a projeção indica possíveis desafios ao desenvolvimento da safra 26-27. No Brasil, interrupções de moagem no Sudeste Asiático, como fenômeno, ganha força. No café, o cenário é misto. O Brasil pode ser beneficiado, enquanto Vietnã, Colômbia e países da América Central enfrentam riscos de excesso de chuvas. O cacau tende a responder de forma desigual, com melhora das condições na África Ocidental e possibilidade de perdas no Equador por redução das chuvas. Para o trigo, o alerta recai sobre combinação de menor umidade e temperaturas mais altas no hemisfério norte, que pode afetar o início das lavouras de inverno. Já o óleo de palma, que é o principal entrave previsto, é logístico, com inundações dificultando o transporte em países do Sudeste Asiático. E agora você vai ver que existem boas alternativas para a redução da tarifa imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, principalmente a carne bovina. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, ela afirmou em nota agora, nessa semana, que considera muito positiva a decisão dos Estados Unidos de reduzir as tarifas aplicadas à carne brasileira. A medida reforça a confiança no diálogo técnico entre dois países e reconhece a importância da carne do Brasil, marcada pela qualidade, pela regularidade e pela contribuição para a segurança alimentar do planeta. Segundo a ABIEC, a redução tarifária ela devolve previsibilidade ao setor e cria condições mais adequadas para o bom funcionamento do comércio. Além disso, a nota traz ainda que a redução tarifária devolve previsibilidade ao setor e cria condições mais adequadas para o bom funcionamento do comércio. A entidade não menciona na nota o quanto foi reduzida a tarifa, questionando pela Reuters. O presidente da ABIEC, o Roberto Perosa, ele disse que a redução foi de 10%. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado da carne bovina do Brasil. Com o presidente Donald Trump, as tarifas para a carne bovina brasileira subiram para 76,4%, sendo 50% da taxa adicional. Antes de Trump, já havia uma alíquota de 26,4% para o Brasil exportar aos Estados Unidos. Executivos da JBS, a maior produtora de carnes do mundo, disseram que as margens do negócio de carne bovina lá nos Estados Unidos provavelmente serão mais apertadas no quarto trimestre em comparação com o anterior, devido à persistente escassez de gado no país, de onde vem a maior parte da sua receita. Após a JBS divulgar queda no lucro do terceiro trimestre, parcialmente devido às margens negativas da carne bovina nos Estados Unidos, a empresa afirmou que 2026 continuará sendo um ano desafiador em termos de oferta de gado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, com melhoras graduais somente em 2027. E agora, falando em JBS, vamos falar dessa empresa cuja receita líquida teve aumento de 13% o ano passado. A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do planeta, ela reportou um sólido desempenho no terceiro trimestre deste ano, com receita líquida de 22,6 bilhões de dólares, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. E esse crescimento, que se estendeu por todas as unidades de negócio, confirma a força e consistência da plataforma mundial multiproteína da companhia. O CEO global da JBS,
Gilberto Tomazoni, enfatizou que o trimestre prova a disciplina, agilidade e resiliência da JBS, destacando o modelo multiproteína e multigeográfico como a base que sustenta a estabilidade da sua companhia e a sua capacidade de gerar valor contínuo. A JBS reportou um lucro líquido de 581 milhões de dólares no trimestre. O EBITDA ajustado atingiu 1,8 bilhão de dólares, com uma margem EBITDA consolidada de 8%. A alavancagem encerrou o período em 2,3 vezes alinhada à meta ao longo do prazo. A América do Norte, Estados Unidos, a JBS Beef North America, ela alcançou receita recorde de 7,2 bilhões de dólares, mesmo diante da oferta restrita e dos preços historicamente altos do rebanho bovino. As operações de frango da Pilgrim's Pride e suínos da JBS Pork mantiveram margens saudáveis, 16,2% para frangos e 9,8% para suínos, apoiadas pela eficiência e forte demanda por produtos de marcas e também preparados. A JBS Brasil, que é através da Seara e Friboi, a Friboi registrou um trimestre consistente no mercado doméstico e de exportação, mantendo a sua liderança top of mind. A Seara obteve o maior volume de exportações de sua história e margem EBITDA de 13,7%, demonstrando agilidade ao redirecionar volumes e focar em inovação. Seara Protein, produtos para air fry e parcerias com a Netflix, após o fim das restrições temporárias de exportação. Já a Austrália, o segmento de carne bovina foi o principal impulsionador, com margem EBITDA de 11,4%. A rentabilidade foi sustentada pela maior disponibilidade de gado e pela demanda mundial aquecida, que compensou o aumento do custo do gado. O CEO da JBS concluiu reforçando que a JBS está pronta para capturar o crescimento contínuo da demanda mundial por proteína, graças ao seu portfólio equilibrado, execução sólida e visão de longo prazo. O IBGE divulgou, na semana passada, os primeiros resultados da pesquisa trimestral de abate, referentes ao terceiro trimestre de 2025, e os números confirmam o vigor da pecuária brasileira. O abate de bovinos cresceu 7,34% em relação ao trimestre anterior, atingindo 11,23 milhões de cabeças, o maior volume já registrado para um terceiro trimestre da série histórica. Todos os meses do período marcaram recordes mensais individuais e, ainda assim, o consolidado do trimestre ficou em 0,8% abaixo das expectativas projetadas pela Agrifato para o período. O mercado físico do boi gordo encerrou a última quarta-feira estável nas praças pecuárias analisadas e o destaque foi o Paraná, que obteve valorização de 0,3% frente ao dia anterior, com a arroba cotada em média 324,50. Na B3, o pregão foi fechado em cenário de queda, com contrato para vencimento em dezembro de 25, recuando 0,09% no comparativo diário, sendo negociada a arroba a 321,85. E depois do intervalo, eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, vice-reitor da Faculdade Unimais, e nós vamos falar de economia. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X Gold Pasto. Pátria Agronegócios.
consultoria especializada no mercado agropecuário. Meu povo, chegou ao fim a passagem de Ralf no Vila Nova e eu pergunto pro Marcelo Borges, o jogador de 41 anos vai fazer falta no Tigrão, Borginho? Não vai fazer, uma bela história, principalmente no Corinthians, aqui também construiu ganhando o campeonato regional, sucesso ao Ralf em outro lugar. E a gente traz todos os detalhes entre Vila Nova e Volta Redonda nesta quinta-feira às 11 da manhã aqui no Serra Dourada Esportes. Ao vivo! A MP do Agro liberou recursos para você que precisa de fôlego para produzir. É crédito com condições especiais para quem teve imprevistos na produção e precisa reorganizar suas finanças. É parceria para você seguir em frente, produzindo e crescendo. Porque a força do agro vem da nossa gente. E esse novo crédito é para você reorganizar suas finanças. Fale com seu gerente. 20 anos de grandes sucessos. A voz marcante. Alô, alô, alô. As canções apaixonadas. Onde anda o meu amor? Léo Magalhães, no Acústico 99 Especial de Natal. E pelo bem da nossa história. Dia 10 de dezembro, em um show inesquecível só para ouvintes da melhor rádio. Concorra a um dos 99 convites com direito acompanhante pelo site radio995fm.com.br. Dia 10 de dezembro, no Teatro João Alves de Queiroz. Acústico 99 com Léo Magalhães. Remédio pra desprezo é cama. Na rádio dos grandes eventos. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Black Auto Club Proteção Veicular. Até 80% de desconto. Ligue 6232647345. Conheça seu mais novo TCI no setor universitário. Vendas.com Imóveis. Equatorial Goiás. Pelo cliente hoje. Pelo futuro todo dia. Real Cap. Realizando sonhos. Mudando vidas. A marca da sorte. Seja qual for o seu estilo, a Lenovo tem um tablet perfeito para você no Fujioka. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada, 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Tradição e credibilidade que alcançam milhares de pessoas todos os dias. Rede Serra Dourada, apaixonada por Goiás. É bom ouvir. Serra Dourada. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Coisas boas atraem coisas boas. Que tal um puríssimo café? Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de economia. Gente, se você ainda não conhece a Vem Que Tem Atacarejo, está perdendo a oportunidade de economizar de verdade. O Vem Que Tem chegou para atender comerciantes, empreendedores, donos de restaurantes, padarias, profissionais da instalação e da construção. E, é claro, as donas de casa que não abrem mão de comprar barato. Aqui no Vem Que Tem, tem tudo! Do agro à obra. E quem compra com CNPJ contribuinte tem vantagens de verdade. Comerciante, agricultor, instalador, construtor e até você que procura utilidades para o lar. Tudo que eu preciso para minha empresa, eu encontro aqui. Se você quiser montar o seu negócio, vem para Vem Que Tem. O Vem Que Tem é parceiro de quem constrói, de quem planta e de quem empreende. Aqui você compra bem, sempre com o menor preço. Vem pro Vem Que Tem! Vem Que Tem Atacarejo, na Perimetral Norte, pertinho do Passeio das Águas. Lá
tem de tudo, do agro à obra, com preços de atacado e vantagens incríveis para quem tem CNPJ contribuinte. Quanto mais compra, mais desconto tem. Então, não perde a chance de conhecer o Vem Que Tem e se surpreender com a infinidade de produtos. Você sai de carrinho cheio, pagando o menor preço. Fica na Perimetral Norte com a Eurico Viana, pertinho do Passeio das Águas Shopping. E abre todos os dias. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista, ele é o vice-reitor da Faculdade Unimais, e nós vamos falar sobre a economia brasileira. Você aceita ou não, queira ou não, os números não mentem. E os números mostram que a nossa economia vai muito, muito, muito ruim. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho. Tudo bem, graças a Deus. E bom dia aos espectadores. Márcio, gastos com juros da dívida brasileira sobe para 984,8 bilhões de reais em 12 meses. Não sou eu que estou falando e nem tampouco você. Mas isso aqui é o Banco Central que está falando, que em setembro de 2025 nós batemos na casa de 984 bilhões a dívida, o juro da nossa dívida. Só juro. É isso mesmo, Márcio? Infelizmente a notícia não é boa, né? Parte disso advém da política de juros mais elevados do Banco Central. A taxa Selic trabalhando aí nos 15%, ela faz com que o governo tenha, né, um gasto maior. Infelizmente, o que tem havido é uma retroalimentação dessa taxa de juros e das despesas. O governo continua gastando mais do que arrecada, ele precisa lançar mais títulos, essa arrecadação, esse gasto acima da arrecadação pressiona a economia, faz gerar inflação. E o Banco Central, a única ferramenta que ele tem encontrado para tentar, né, debelar da inflação tem sido a taxa de juros, a taxa de juros básica da economia Selic. Só que isso tem esse impacto aí estrondoso, né, em cima da taxa de juros, do juros que o governo paga. Porque o que ocorre? Ele está precisando aumentar, né, os seus empréstimos acima, né, do que seria o adequado. Não tem uma política fiscal adequada de gastos, isso está descontrolado. E quanto mais empréstimo, com juro mais alto, maior fica, infelizmente, essa equação aí do que o Brasil gasta, ou seja, dinheiro que podia estar indo para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, está indo, para pagar juros para banqueiro, não só no Brasil, mas também fora. Ô Márcio, quem é que vai pagar essa conta? Eu e você ou tem mais gente? Toninho, somos todos nós brasileiros, né? A reforma tributária está aí para mostrar isso. Pelo menos durante o período de transição a gente sabe que vai aumentar, vem aumentando a carga tributária nos últimos anos, essa questão do imposto de renda, e não tem outra forma. O governo, o único local que tem para retirar dinheiro é, infelizmente, o contribuinte, né? Pessoa física, empresário, seja quem for. E vai aumentando. A dívida já, né, ultrapassa aí 1 trilhão, níveis piores do que no período da pandemia, né? Tanto aí esse montante que você mostrou aí de cobrança de juros, como também a dívida consolidada, está em níveis estratosféricos. O país, né, já deixou a pandemia, mas os gastos, né, são ainda de período pandêmico. Bom, eu só quero, só para você que está nos acompanhando, como eu disse, isso aqui não é número meu, nem do Márcio. Isso aqui são números do Banco Central. Só para você ter uma noção. Em janeiro de 2016, quem era presidente do Brasil era a senhora Dilma Rousseff. Naquela época, o déficit nominal da nossa dívida era de 644 bilhões de reais. Hoje, setembro,
está em 1 trilhão e 18 bilhões de reais. É muita grana, é muita coisa errada que estão fazendo, né? Está perdidinho o governo, não está? Sim, Toninho, há uma série de ações tomadas de maneira, a palavra mais tranquila para se usar seria de forma equivocada e que tem arrastado isso, né? Infelizmente, a gente vem trabalhando com uma balança comercial positiva, né? Ela vem se mantendo nesse nível positivo já aí pelo menos há 10, 12 anos, então isso tem facilitado um pouco. Mas tem gerado preocupação também a balança comercial, a dependência da China, né? Hoje a maior parte das nossas exportações, 28,8%, vai para a China. Para você ter uma ideia, o segundo colocado então, é a União Europeia, está em 14%. Então, ou seja, mais, né, do dobro do segundo colocado é o que vai para a China. Então é preciso diversificar para não ficar na mão deles, porque também a importação nossa hoje, né, principal é deles. Não tão assim gritante como é a exportação, lá está um pouco mais dividido com outros países, mas no caso da exportação, se a gente tiver um probleminha menor que seja com a China, a situação complica. Você tocou num ponto muito importante. A força brasileira em relação à China é do agronegócio. A força brasileira com a China é do agronegócio. Qualquer deslize que nós tivermos, pode ter certeza absoluta, ninguém vai segurar esse país. Ou seja, nós vamos afundar. A situação que nós estamos vivendo hoje, eu quero deixar muito bem claro, eu não tenho nada contra o governo, contra isso, contra aquilo outro. Nós estamos olhando números, e esses números que nós estamos falando é do Banco Central, não é nosso número. É Banco Central, está aí para quem quiser ver. O rombo que o país está atravessando hoje é um rombo que vai custar muitos e muitos anos para colocar esse país de novo na linha, se alguém quiser mudar a configuração econômica, jurídica, social e educacional desse país. Vai ser muito difícil. Acho que é por aí, né, Márcio? Sim, Toninho, o que a gente sempre fala, os grandes problemas, os desafios da economia é que os resultados positivos ou negativos, geralmente eles aparecem em longo prazo. E a solução, né, a correção também se dá em longo prazo. Então, muitas vezes são remédios amargos, né, que esse ou aquele governo precisa tomar em relação, né, ao que foi feito de maneira errada ou equivocada, em gestões, às vezes, até 10, 15 anos anteriores aí ao que o atual mandatário, né? A gente tem visto isso na Argentina, o trabalho que o Milei tem tido lá para corrigir estragos que foram realizados ao longo de décadas, né? Ele vai terminar o mandato dele, ainda que seja reeleito ou não, mas outros para frente ainda terão um longo período. E assim também será aqui. Mesma coisa. Infelizmente, eu acho que está precisando passar régua, porque a coisa realmente está ficando cada vez pior. E não tem conserto. Vai ser difícil retroceder essa situação. Márcio Antônio Ribeiro, vice-reitor da Faculdade Unimais. Como é que está aí na Unimais? Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem, Toninho. Todo vapor, bastante aluno, pessoal aprendendo aí, contribuindo com a sociedade. Isso é muito bom. Ô Márcio, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo. Um grande abraço e até a próxima, Márcio. Obrigado. Até, tempo à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a sabedoria consiste em saber o que se vai fazer depois. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.